Tá chegando a hora, pessoal. Depois de mais de 3 anos, finalmente o Jon Jones volta a lutar neste final de semana. E no peso pesado, uma subida de peso que os fãs queriam ver há pelo menos 10 anos. Mas agora, com apenas dias para o combate acontecer, quem será que vai ganhar? Eu gravei um vídeo sobre essa luta quando ela foi anunciada, e você pode conferir ele aqui em cima, e na época eu dei um favoritismo ao Ciryl Gane. Isso porque era e ainda é muito difícil saber como o Jon Jones vai se apresentar depois de todos esses anos sem lutar. Mas desde que eu lancei esse vídeo, muita coisa aconteceu, e como o evento já é nesse final de semana, eu resolvi fazer mais uma previsão sobre essa luta que tem tudo para marcar a história do MMA. Por isso, meu amigo, se você não é inscrito, já me faz esse favor e se inscreve logo no canal e, claro, dá like nesse vídeo, você não tem noção do quanto isso me ajuda. Um ponto sobre o Jon Jones que eu esqueci de mencionar no outro vídeo é que, apesar de ser um verdadeiro porra louca, o cara sempre foi um estudioso do jogo. Para vocês terem noção, em várias entrevistas eu já vi ele falando que durante os camps de treinamento ele estudava tanto as lutas dos adversários que ele sabia de cor e salteado quais eram as combinações favoritas e as principais fraquezas dos seus adversários. Além dessa natureza estrategista, uma coisa que muita gente esquece é que o tempo transformou o Jon Jones num dos caras mais experientes do esporte atualmente. Desde os 23 anos, que foi quando ele se tornou campeão pela primeira vez, o cara só tem feito lutas de 25 minutos contra o nível mais alto do MMA. Então agora, quando ele finalmente faz a transição para o peso pesado, algo que já era especulado há pelo menos 10 anos, é de se esperar que a preparação tenha sido a melhor possível. O cara ganhou peso de um jeito que, segundo ele, não vai atrapalhar seu desempenho e trouxe para o seu dia a dia pesos pesados grandes, como o Walt Harris e o Maurice Greene. Agora, falando de um aspecto um pouco mais técnico, quando eu penso em todos os adversários que o Jon Jones já enfrentou e quais deles mais se parecem com o Ciryl Gane, de fato, na minha opinião, o mais parecido é sim o Alexander Gustafsson. Os dois têm praticamente a mesma altura, uma envergadura muito parecida e um jeito de lutar semelhante também. Tanto o Gustafsson quanto o Ciryl Gane preferem usar o boxe em seus ataques. Os dois até chutam bem, mas a maioria das suas ações ofensivas são de fato com combinações de mão. Um outro cara que o Jon Jones também enfrentou, que era mais boxeador, foi o Quinton Rampage Jackson, mas aí tem uma diferença. O Rampage era um power puncher um pouco mais previsível, enquanto o francês e o sueco usam muita movimentação e combinações complexas para vencerem suas lutas, ao invés de golpes singulares. Por isso que eu acho que a estratégia do Jon Jones para essa luta vai ser muito parecida com o plano executado contra o Gustafsson. Dessa forma, eu imagino que o cara vai chutar bastante, principalmente no início da luta. Quando eu digo chutes, eu acho que o ex-campeão dos pesos pesados vai usar todo o seu arsenal. Chute alto, chute no corpo e principalmente aquele pisão no joelho que ele sempre usa, principalmente para frear a movimentação do francês, que é muito rápido para a categoria. Claro que é pouco provável que ele vá conseguir manter a distância durante todos os 5 rounds. Nesse aspecto, a luta agarrada vai ser muito importante. Os doubles e single legs vão ser usados, mas eu acho também que o Jon Jones vai usar o clinch para frustrar o francês enquanto ele estiver atacando, e também para agredir, tanto com as cotoveladas, como também com aquela maldade de prender o braço do adversário na esgrima, que nem ele fez com o Glover Teixeira. Ao Ciryl Gane a situação é simples, mas nada fácil. Fugir do grappling e usar sua velocidade para criar ângulos e machucar o Jon Jones. Falando sobre fugir do grappling, recentemente o francês disse numa entrevista amar a luta agarrada, mas só treinar esse aspecto do esporte quando tem uma luta marcada por ser preguiçoso. Eu confesso que essa declaração me pegou de surpresa e mudou um pouco o que eu achava dessa luta. Contra o Francis Ngannou, o Ciryl Gane foi derrubado e controlado no chão, e tendo em mente também que provavelmente os treinos para o Tai Tuivasa não foram centrados no grappling, eu espero de verdade que o cara esteja treinando muita luta agarrada, porque se não houve evolução daquele combate com o Ngannou até agora, provavelmente a noite vai ser bem difícil para o francês. Com relação ao Jon Jones, as dúvidas são as mesmas que eu lancei no último vídeo. Os 3 anos de inatividade vão afetá-lo? E a mudança de categoria, será que ele vai conseguir se adaptar bem? Um outro ponto que eu não falei naquele outro vídeo foi a questão da mudança de equipe. Depois daquele triste episódio que aconteceu em Las Vegas, naquela época da introdução do Jon Jones ao Hall da Fama do UFC, a Jackson's Wink, que é a equipe que o cara treinava desde o início da carreira, o convidou a se retirar. No Countdown foi mostrado que ele voltou à equipe, mas ele não está treinando nem com os antigos treinadores e nem na academia onde a maioria dos lutadores treina. Na verdade, ele está treinando no antigo prédio em que a academia funcionava, antes deles se mudarem para um espaço maior. Será que a ausência do Greg Jackson e do Mike Winkeljohn vai fazer alguma diferença?
É importante lembrar que as últimas atuações do John Jones antes dessa luta não foram boas. Muita gente achou que ele perdeu para o Dominic Reyes e um juiz inclusive chegou a marcar que ele foi derrotado pelo Thiago Marreta. Se as respostas para esses questionamentos forem positivas para o ex-campeão dos meio pesados, o cara tem grandes chances de fazer história neste final de semana. Se ele vencer o Ciryl Gane, ele acaba com o debate e se coloca como o maior lutador de MMA de todos os tempos. Mas se o Ciryl Gane vence, ele deixa para trás a derrota para o Francis Ngannou e se coloca num novo patamar, se legitimando como campeão, apesar de ainda ser muito novo no esporte. No primeiro vídeo que eu lancei, eu dei um leve favoritismo para o francês, mas agora, depois de ver um pouco da preparação dos dois e escutar essas entrevistas, confesso que a minha opinião mudou. O confronto é muito equilibrado, mas acho que alguns detalhes dão a vantagem para o John Jones. E com detalhes entendam experiência, grappling e versatilidade. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e coloque nos comentários a opinião de vocês sobre essa luta. Vocês também estão ansiosos? Não deixem de se inscrever nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo na sequência e, por favor, se inscrevam no canal. Como eu sempre digo, tem uma série de vídeos aqui e eu tenho certeza que vocês vão gostar.